Esses dias eu estava refletindo sobre uma coisa que eu acredito que muito da gente passa na nossa infância, na nossa adolescência, que é a gente ter sonhos muito grandes. Então quando eu era criança, eu queria ser político, então eu ia ser o presidente do país. Eu queria ser jogador de futebol, então eu seria, jogaria no Real Madrid, jogaria na Champions League, o maior campeonato possível. Então eu sempre sonhava muito grande, eu sempre almejava as maiores coisas do mundo. E conforme a gente passa para a adolescência também, a gente tem aquele sentimento de prepotência, de ser, saber tudo, de saber o caminho, de ver coisas erradas no mundo e se revoltar com aquilo, achar que tu pode resolver tudo aquilo, talvez não de maneira fácil, mas existe um caminho lógico que tu vai fazer aquilo lá e com certeza tu vai resolver esses problemas. Então existe uma coisa que é a tua expectativa e a realidade. Porque quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, eu acho que a gente é muito validado às vezes. A gente tá na escola, então às vezes a gente é o melhor aluno, ou é bom num esporte, ou dentro de casa, os nossos pais dão muita validação. É claro que depende de cada um, nem sempre essa realidade vai ser a mesma para todos. Mas a gente costuma ter essa validação, a gente costuma achar que a gente é bom, né? Realmente bom em alguma coisa. Por vezes a gente é, mas às vezes a gente acha que é o melhor, tem aquela expectativa grande que eu estava falando antes, de conquistar o mundo, de fazer grandes coisas. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai vendo que talvez as coisas não sejam assim, pelo menos tão fáceis. E falando sobre esse tema, tem uma pesquisa muito interessante, que ela pergunta para as pessoas se tu se considera acima da média ou abaixo da média. E 80% das pessoas se acham acima da média. Então, matematicamente é impossível, né? Como é que 80% das pessoas são acima da média? Deveria ser 49,9%, por definição, por matemática. Então alguma coisa está errado. A gente sempre costuma se achar melhor do que a gente realmente é. E aí nasce um problema que eu acho que pode surgir, que é uma frustração de a tua expectativa com a realidade, de tu descobrir que o extraordinário realmente é isso. Extraordinário, ele é raro, ele é difícil de acontecer e talvez ter esses feitos extraordinários nas nossas vidas sejam bem mais difíceis do que a gente esperava. Então, claro que tem pensadores que abordam isso. Tem uma frase de Shakespeare em Hamlet que eu acho muito interessante, que ele fala assim: eu poderia viver recluso em uma casca de nós e me considerar rei de um espaço infinito. Que é justamente isso. A gente pode viver dentro da nossa pequena realidade, da nossa escola, do nosso trabalho às vezes, talvez da nossa núcleo familiar ali, e ser validado a todo momento e achar que a gente é incrível, que pode conquistar tudo. Ou a gente pode se abrir ao mundo e ver que talvez a gente não seja tudo isso. Talvez a gente tenha um caminho muito maior, uma jornada muito maior que a gente nem esperava. Pode ser meio frustrante no início, claro, às vezes a gente se achava bom, a gente achava que era o melhor, mas a gente veja depois o mundo inteiro e percebe, não, ainda tem um grande caminho aqui se eu quero ser algo extraordinário realmente para todo mundo. Também outro pensador que eu queria trazer, que é Carlos Orsi, que ele fala algo que é óbvio, que é a questão matemática que a gente estava falando antes. É muito mais provável que a gente seja da média da população, a gente seja a parte da população mediana, do que uma elite genial que vai fazer diferença no mundo, que vai ser extraordinário e vai ser lembrado por toda a história. Então essa questão da expectativa e da realidade, a gente tem que ajustar ela, a gente tem que entender que realmente é difícil ser extraordinário para o mundo inteiro. Então, de novo, isso pode variar de experiências de pessoa para pessoa, de como é que foi a infância, como é que foi a adolescência, como é que tu alimentou essas expectativas ao longo da sua vida. E quando tu sai dessa casca de nós que a gente estava conversando antes e tu enfrenta a realidade realmente, o que é que vem? Pode vir uma crise existencial, pode vir frustração, tu pode se questionar o que é que eu estou fazendo aqui, como é que eu vou construir tudo isso, tu pode se sentir paralisado. Porque realmente se tu sonha lá no alto e depois tu veja a realidade como ela é, que talvez tu sinta que tu não é mais tão extraordinário, assim, tão único, tu vai ficar paralisado, porque tu não sabe o próximo passo que tu vai tomar. Porque tu espera tanto e ao mesmo tempo tu tá lá atrás, comparado às outras pessoas. Então essa questão pode gerar uma grande frustração. E outra questão que pode tornar isso cada vez mais tóxico é que na nossa sociedade atual, no jeito que a gente se comunica, que a gente se socializa por meio das redes sociais, é que a gente tem coaches na internet falando a todo momento que tu pode tudo, que tu consegue tudo, que é tudo uma questão de querer. Então não tem nenhuma questão de probabilidade, de estatística, ou de talvez tu ajustar tuas expectativas. Não, é realmente, se tu quiser fazer, tu faz o que tu quiser, do jeito que tu quiser, tu conquista tudo, tu ganha todo o dinheiro do mundo, tudo é teu. Basta querer, basta comprar o curso deles, que eles vão te dar um método secreto que tu vai conquistar tudo o que tu quer. Claro, eu não quero dizer que a gente tem que se contentar com a mediocridade, que a gente tem que aceitar a mediocridade, então, provavelmente eu sou da média, eu não tenho que querer nada além da minha vida. Não é isso. O que eu quero dizer é que a gente tem que entender que talvez a gente não vai conquistar o mundo inteiro, que a gente não vai ser a melhor pessoa do mundo, o melhor corredor, o melhor futebolista, a gente vai ganhar a bola de ouro. Não, realmente essas questões são muito difíceis de ser conquistadas.
Então a gente não pode botar a nossa felicidade, tudo o que a gente quer, naquele ponto final, naquele grande objetivo. Há mais coisas na vida que podem nos trazer felicidade, que podem nos trazer propósito, que podem preencher essa jornada. Então quando a gente cria essas expectativas na gente, que a gente pode conquistar tudo, que a gente pode fazer tudo, que a gente sonhava muito na nossa infância, e vem alguém na internet dizendo pra ti que sim, tu pode conquistar isso, sim, tu pode fazer o que tu quiser, tu quer ir pra lua? Vai pra lua. Tu quer ser o melhor jogador de futebol do mundo? Pô, é só tu querer que tu vai conseguir. Isso alimenta na gente uma sensação que a gente não tá fazendo o suficiente, que a gente só querer, a gente só tem que aplicar lá e fazer isso acontecer e trabalhar mais que isso vai acontecer. A gente se culpa demais por algumas coisas que às vezes a gente não tem controle, que a gente acha que a nossa felicidade tá nesse objetivo gigante que a gente colocou e construiu isso ao longo da nossa vida. E que se não acontecer da maneira que a gente sonhou, é culpa nossa. É porque a gente não trabalhou o suficiente, é porque a gente não quis o suficiente de verdade aquilo, não botou tudo para aquilo acontecer. Antes de qualquer coisa, a primeira coisa que eu queria tirar da frente é que nessa jornada de tu construir grandes objetivos, grandes trabalhos, projetos que tu tem na sua vida, existem outras coisas que vão preencher essa jornada, esse caminho. Não é tudo no objetivo, mas sim a jornada que a gente tem até chegar naquele objetivo. E para isso eu acho que é fundamental a gente ter relacionamentos familiares, de amizade, românticos, ou a gente vê valor nas pequenas coisas da vida. É claro que isso é clichê, é claro que tu já deve ter ouvido isso milhares de vezes, mas é uma coisa que a gente só dá valor mesmo quando a gente perde. Daí outro clichê, né? Quando falar que a gente só dá valor quando perde aquilo. Mas isso é verdade, eu acho que isso é realmente verdade. Quando a gente tem nossa família perto, que a gente tem um almoço em família, quando a gente ri junto de alguma coisa com nossos amigos também, quando a gente tem um relacionamento romântico com uma pessoa que tá ali, que se importa com a gente, que a gente sai para um lugar legal, que a gente come uma coisa legal, ou qualquer outra atividade que tu desenvolva, jogar futebol, fazer algum esporte, tocar algum instrumento, ler um livro, desenvolver uma atividade com outras pessoas, ir na igreja. Enfim, essas atividades que vão além desses objetivos que a gente sonhou tanto, que a gente almeja tanto, eles vão fazer a jornada ser mais leve, ter mais propósito, ter mais sentido e vão fazer tu suportar essa dor que é conquistar esse objetivo, que é chegar até lá. Porque a jornada ela é difícil, ela é dolorosa, às vezes não é clara. Então a gente tem que ter valor, a gente tem que ter felicidade ao longo de toda a jornada. Outras coisas que nos fazem ter propósito, ter o caminho, ter a força para chegar até lá. Com isso dito, claro, eu não posso negar que a gente tem nossos objetivos, a gente tem nossos propósitos, nossas conquistas individuais que a gente quer ter, e natural, isso é natural, a gente realmente vai ter isso, a gente vai ter essas ambições, e por mais que a gente veja valor nas pequenas coisas da vida, nos relacionamentos, em outras atividades que a gente desenvolva, a gente quer conquistar grandes coisas, a gente quer construir grandes coisas. Só que para isso eu acho que é fundamental a gente entender que a gente não vai começar pelo final do nosso objetivo. Por definição, a gente começa de um lugar pior e a gente vai para um lugar melhor. É isso que é a jornada, é isso que quando a gente estabelece um objetivo, é um lugar que a gente não está ainda, que a gente quer conquistar ele. Então, naturalmente, a gente vai estar numa posição de desconforto quando a gente começar. Num lugar ruim, ou pelo menos onde a gente não quer estar. A gente quer ir para um lugar melhor. A gente não pode deixar a nossa felicidade lá, porque daí a gente entra em outra questão, que é uma frase de Schopenhauer. A frase diz que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E a gente não pode cair nessa tentação, de achar que nossa felicidade está quando a gente conquistar aquele objetivo. E é aí que mora o perigo. Por isso que eu digo que é importante a gente ter essas coisas para dar suporte à nossa vida. Porque às vezes a gente vai pensar que nossa felicidade está lá no final. E daí a gente chega lá e a gente pensa, pô, e agora qual é a próxima coisa então? Porque tem um valor nisso, tem um valor na caça do objetivo, em todos os desafios, todas as coisas que tu vai passando. É tipo tu pensar num jogo. Às vezes tu tá jogando um RPG e tu tem um chefão que tu veja ele na primeira fase e tu vai fazer toda a jornada, evoluir teu personagem, procurar equipamentos melhores, lendários, únicos, e tu vai passar por um monte de missão secundária, um monte de missão, conhecer gente, e tu vai ter toda a tua jornada construindo o teu personagem pra daí chegar naquele momento de enfrentar o boss. E daí tu vai lá e derrota ele e acabou o jogo. Acontece que a diversão foi onde? Onde é que estava a tua felicidade? Em todo o desenvolvimento do jogo, em todas aquelas missões que tu fez, as peças que tu achou, os lugares que tu foi, ou simplesmente naquele momento que tu destruiu, derrotou o chefão do jogo. A felicidade ela tem que estar em toda a jornada, ela não pode estar só no final, porque senão vai ser tanto o início da jornada, o fim dela e o tédio. A gente tem que ser feliz durante toda a jornada. Então o que eu acredito que a gente tem que fazer é que a gente tem que construir um ambiente que dê suporte, que dê força pra gente chegar naqueles objetivos grandes que a gente tinha quando era criança ou que a gente construiu ao longo da nossa vida, que a gente alimentou eles.
A gente tem que ter nossos relacionamentos, a gente tem que ter outras atividades, hobbies, que preencham a nossa vida, que nos dão valor, que dão felicidade, para que a jornada seja boa, para que a jornada tenha valor ao longo dela, e não só quando a gente chegar lá no final e conquistar o nosso grande objetivo. É natural sonhar, é natural a gente querer grandes coisas, construir essas coisas, e que bom que a gente tem isso, porque nos dá um propósito ao longo prazo, não é um dia após o outro e repetir as mesmas coisas. Não, tem uma questão ao longo prazo também. Tem aquele chefão lá no final, que é por isso que eu estou construindo todas essas coisas. De novo, a gente não pode cair na ilusão que a gente pode mudar o mundo, que a gente vai ser o melhor do esporte que a gente for fazer, que a gente vai abrir uma empresa e a gente vai vender ela depois na bolsa de valores e ficar trilionário. Não, nem tudo é uma questão de querer, de se esforçar. Às vezes tem um pouco de questão de sorte, às vezes tu deveria estar em certo local, em certo momento, que teria então as certas oportunidades, as certas questões. E nem sempre isso vai estar disposto para ti. Mas isso não quer dizer que tu não vai ter sucesso, isso não quer dizer que talvez tu não vai ter uma empresa que vai vender na bolsa de valores por trilhões, mas tu pode ficar milionário, ou tu pode ter uma condição financeira que satisfaça as tuas necessidades. Tu talvez não seja o próximo ganhador da bola de ouro, mas tu pode praticar esporte no nível profissional brasileiro, ou jogar na várzea da tua cidade. Enfim, às vezes a gente tem que se adequar à realidade e procurar ser dinâmico nesses objetivos, o que a gente pode conquistar, e algo que dê valor pra gente, que dê propósito, que faça sentido pra gente. Então o que eu acho que dá pra tirar dessa reflexão é que a gente tem que construir um ambiente que seja bom pra gente, seja com relacionamentos, seja com atividades que a gente faça, que faça da jornada ser boa, ser proveitosa, ser prazerosa, passar por toda essa jornada pra gente chegar naquele objetivo final. E esse objetivo ele pode ser grande, a gente pode almejar grandes coisas, mas às vezes a gente vai ter que readequar a nossa expectativa e saber que para conquistar certas coisas, precisava estar no momento certo, no lugar certo, que às vezes simplesmente não aconteceu com a gente. E talvez se a gente não chegar naquele objetivo enorme, como eu disse, não é o fim do mundo. Ainda assim há valor na vida, há como construir esses objetivos de uma maneira que seja relevante e impactem as pessoas ao seu redor, na sua cidade, no seu estado, no seu país e, quiçá, no mundo, né? Se tudo der certo, e eu espero que dê certo para você. No mais, esse vídeo era isso. Eu espero que a reflexão tenha feito algum sentido. Deixa o seu like, comenta aí o que tu pensa, se inscreve no canal. Valeu e até a próxima.